coloca o e-mail aí nos comentários e a gente vai enviar posteriormente esse estudo. Eu quero ler só um verso e fazer uma oração, onde eu vou passar para ele e ele vai dar continuidade. E eu vou ficar aqui nos bastidores. Qualquer pergunta que qualquer irmão queira fazer, certo? Você coloca nos comentários que no final eu vou fazer essas perguntas para o professor Mário Jorge, o físico. E se eu tiver também alguma pergunta, vou anotar. É bom você ter caneta, é bom você ter caderno, papel, lápis, para que você faça as suas anotações, tá bom? Eu quero começar lendo um texto de Romanos 8, capítulo 8 de Romanos, da carta aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos que estavam em Roma, verso 19. Diz assim: por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação geme. Nós estamos vendo isso. O mundo está gemendo. E ele está respondendo com tremores, né, com tsunamis, com enchentes, e muitos outros fenômenos que o professor Mário Jorge vai ministrar e nos mostrar aqui nesta noite. A criação está gemendo. E ela está com a grande expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus e ela espera que nós nos manifestemos. Nós temos que nos manifestar. E é isso que nós queremos fazer. Quarta-feira que vem, teremos uma live com a Bela Silva, certo? E assim eu vou trazer outros convidados, como também estarei ministrando sobre este mesmo assunto. Amém? Vou fazer uma oração e passar para o professor Mário Jorge. Pai amado, muito obrigado por esta noite, Senhor. Perdoa-nos, porque semana passada não foi possível realizar essa live, mas eu creio que, com todas as lutas e empecilhos, o Senhor será glorificado nessa noite. Eu creio que hoje era o dia, hoje é o momento, é a hora que Deus vai falar ao nosso coração. Usa, Pai, o Mário Jorge, usa o professor Mário Jorge, como um instrumento teu, Pai, nas tuas mãos. Que ele seja inspirado por ti, que ele seja, Senhor, canal do teu fluir nessa noite, que através da sua boca, o teu Espírito possa falar aos nossos corações e que os nossos corações estejam atentos à tua voz nessa noite. Nós repreendemos desde já toda inquietação e toda a artimanha de Satanás para impedir ou roubar essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Mário Jorge? Amém, amém. Pronto, agora é contigo, meu amado. Como falou aí o pastor Cândido, até 48 anos eu fui ateu. Tá? E esse tempo todo eu só estudava, né? Só me dedicava às coisas desse mundo, mas com 48 anos eu entrei na agenda de Deus para, se Deus quiser, se Ele mesmo quiser, nunca mais sair, tá? Então, eu tenho me preocupado bastante com os sinais que o mundo está dando. Amém. Tenho me preocupado bastante como as pessoas estão alheias ao que está acontecendo, tá? É verdade. E já faz algum tempo que eu tenho postado algumas coisas, que eu tenho feito palestras, que eu ministro em vários lugares sobre esse tema. E parece que as pessoas levam na brincadeira. É verdade. As pessoas não acreditam
que a vida nesse mundo pode acabar. Parece que elas estão surdas, cegas e não conseguem ver o que está diante dos seus olhos. É verdade. Então, eu preparei essa apresentação aqui, a pedido aí do meu nobre pastor, primo, Cândido. Crescemos juntos, né? Assim, vivemos uma boa parte da infância juntos. É verdade. A gente depois se afastou, a vida leva a gente para lugares diferentes, mas aprove a Deus nos aproximar de novo. Amém. Nos encontramos algumas vezes, conversamos, falamos aqui virtualmente. Verdade. E aí a gente decidiu fazer essa live, e essa apresentação aqui, ela tenta mostrar como é que as coisas estão acontecendo no mundo e a gente não está vendo, tá? Só que para assistir essa apresentação, para assistir essa live, você tem algumas condições para deixar seu espírito livre, tá? A primeira coisa é soltar-se das amarras da religião. Se você ficar amarrado a essa religião, essa religiosidade que você tem, eu estou preso a determinada igreja, estou preso a uma doutrina que a igreja prega. A doutrina é coisa de seres humanos, tá? A Bíblia, ela é outra coisa. A Bíblia nos mostra uma visão do mundo como Deus quer mostrar. Então, a primeira coisa para você é soltar-se da amarra da religião, seja ela qual for, tá? Amém. Que seja por esse momento aqui. A segunda coisa que a gente tem que isso vale para algumas pessoas aí que são de outras denominações, outras religiões, e aí quando se fala de religião evangélica, quando se fala de pastor, as pessoas até tiram a gozação, né? Tem muito conceito. A gente hoje está vivendo uma luta enorme aí contra preconceitos, né? Tudo hoje em dia é preconceito, mas os cristãos, eles também sofrem preconceitos, tá? Então, abstrair agora, nesse momento, de qualquer preconceito com religião evangélica, com Bíblia, tá? É muito importante, nesse momento, se soltar desses preconceitos. A terceira coisa que você tem que fazer é examinar tudo que vai ser dito aqui, tudo que vai ser mostrado. Examinar. Amém. A Bíblia fala que a gente deve examinar as coisas, deve se examinar a vós mesmos e também as coisas que estão acontecendo ao seu redor, para depois tomar uma decisão de que lado você vai. Porque se você ficar em cima do muro, a Bíblia também fala que se ficar em cima do muro, se for ficar ali morno, né, nem quente nem frio, também isso é uma decisão, é uma tomada de posição, tá certo? Então, essas 4 condições aí para você começar a assistir a essa apresentação. Eu vou mostrar fatos científicos, tá? E vou mostrar fatos bíblicos, tá? Então, existem, para você ver como o mundo está, para você ver que nós estamos chegando a um termo, né? Nós estamos chegando a uma condição em que o mundo começa a entrar no começo do fim. Existem fatos científicos que mostram isso, tá? E existem fatos bíblicos. Eu não quero que a gente entre demasiadamente na ciência, nem nesse momento demasiadamente na Bíblia. Tá? A gente vai analisar fatos, que contra fatos não tem argumentos que sejam contra, né? Então a gente tem que, nesse momento, tomar uma posição de analista, de examinador, tá certo? Então, para que você entenda como
que a vida existe nesse planeta, eu preparei aqui uma apresentação de como que a vida nesse planeta aqui, ela é uma graça de Deus, tá certo? Você vai ver que a vida na Terra é um fato absolutamente grandioso por si mesmo. Veja só, eu tenho aqui, 13 condições que permitem a vida na Terra, tá? 13 condições. A Terra, ela está bem equipada como um planeta, né? Ela ocupa uma posição no nosso sistema solar e dentro da própria galáxia para suportar a vida como a gente conhece. Então, em nenhum outro ponto dessa galáxia que a gente conseguiu ver, não existe condições iguais a que a Terra ocupa, na posição dela, nas condições que ela tem, tá certo? Todas essas condições são resultado de 4,6 bilhões de anos de construção cósmica. A vida no nosso planeta, ela é resultado de todo um processo que durou 4,6 bilhões de anos aproximadamente, tá? A ciência diz que essas condições, esse conjunto de condições, eles são fortuitos, são por acaso, mas, enfim, a gente sabe que não, né? Essas condições, elas vão desde a composição química ideal do núcleo do nosso planeta até uma distância segura que a Terra tem de um buraco negro que se esconde no centro da galáxia, tá certo? Nem todos os planetas possuem as condições necessárias para suportar a vida como a gente conhece. Na verdade, não é nem todos. Quase nenhum planeta, ou que a gente veja exatamente igual, nenhum mesmo. Tá certo? Embora se tenha formado 8 planetas aqui nesse sistema solar, a Terra é o único planeta no qual a gente pode ter certeza de ter surgido e prosperado vida, como a gente conhece. A combinação dos ingredientes certos, no lugar certo, pessoal, eu estou com os ingredientes certos, no lugar certo, ao redor de uma estrela certa, e isso é fundamental para manter a vida aqui na Terra, tá certo? Então, aí, veja só, onde é que a gente está aqui na galáxia? Veja só, olha como é uma coisa incrível, tá? Eu quando comecei a estudar essas coisas, eu tinha, 12, 13 anos. Quando eu comecei a estudar essas coisas, e aí o material que eu tinha para ler era muito pobre, tá? Mas ele já explicava grandes coisas. Quando eu comecei a estudar essas coisas, eu me maravilhei com astronomia. Inclusive, uma das minhas atividades mais diárias, né, que eu tenho. Quando eu comecei a ver onde é que a gente está aqui na galáxia, eu comecei a perceber que tinha realmente o ser humano era um privilegiado. Embora eu não ligasse isso a Deus, eu já começava a perceber, com 12, 13 anos, que o surgimento da vida na Terra não era uma coisa qualquer, né? O ser humano é um privilegiado, certo? Então, a gente está aqui, nesse ponto que vocês estão vendo aqui, a gente está aqui, tá? Perto da borda da galáxia. Os astrônomos deduzem que a gente está no meio de um braço. Na verdade, a galáxia é feita de vários braços e a gente está num desses braços que está a 30 mil anos-luz do núcleo, do centro da galáxia, esse ponto aqui mais brilhante. A gente está aqui a 30 mil anos-luz, ou seja, se eu saísse daqui da Terra e fosse para o centro da nossa galáxia, e eu viajasse desse ponto aqui para esse, na velocidade da luz, eu levaria 30 mil anos. Veja o tamanho da nossa galáxia, né? E a gente nem está na ponta, né? A gente está no meio caminho aqui. Porque, na verdade, se a gente pegar desse ponto aqui para esse aqui, essa distância, esse diâmetro da nossa galáxia,
ele tem 100 mil anos-luz de comprimento. Ou seja, se eu for de uma ponta a outra da galáxia, na velocidade da luz, tá? Que é 300 mil quilômetros por segundo, eu levo 100 mil anos para passar de um ponto a outro da galáxia, para você ver o tamanho que é isso aqui. E aí, tudo aqui gira em torno, tudo orbita, né? Inclusive o nosso Sol orbita o centro aqui da Via Láctea. Essa Via Láctea tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas e a gente não consegue ver nem 1% desse total. A gente vê um pedacinho pequeno aqui que não chega a 1% desse total, tá certo? E aí, ó, ali, nesse ponto que a gente está aqui, tem isso aqui, ó, que é o nosso sistema solar. E a Terra é o terceiro planeta depois do Sol aqui, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Aqui tem o Sol, aqui tem Mercúrio, Vênus, Terra. A gente tá aqui, tá certo? E aí, ó, a gente olha mais detidamente aqui, eu tenho o Sol e a Terra girando em torno do Sol, tá certo? E há momentos em que a Terra se afasta até 152 milhões de quilômetros e ela se aproxima até 147 milhões de quilômetros. Ou seja, há momentos em que ela está a 147 milhões de quilômetros e há momentos que está a 152 milhões de quilômetros. Isso já é uma coisa que protege a Terra. Tá? Então, há um momento aqui, ó, no periélio, né, que ele está a 147 milhões, e tem aqui o afélio, que está a 152 milhões de quilômetros. Então, esse é o movimento da Terra, tá? Aí, ó, algumas considerações importantes aqui, ó. O planeta Terra, ele recicla carbono, tá? Então, o carbono é a nossa substância necessária à nossa vida, é a substância necessária à nossa vida. Sem o carbono, nosso corpo é feito à base de carbono, tá? Então, o planeta recicla carbono, e nem todos os planetas reciclam carbono. E se recicla não é na condição que a gente tem aqui. A segunda coisa importante aqui, ó, que nós temos uma camada de ozônio que bloqueia os raios nocivos do Sol. É outra proteção. Então, a gente tem carbono, a gente tem um ozônio que é para bloquear os raios nocivos que vêm do Sol e fora da Terra, tá? Fora do sistema solar. A gente tem uma Lua que estabiliza as oscilações do nosso eixo. A Terra tem uma inclinação em relação ao Sol de 23,5 graus. Veja só, 23,5 graus. Esse 0,5 sempre me deixou muito curioso. E aí eu só vim entender mais tarde, já mais velho, e por que essa inclinação tão precisa, né, do Sol, da Lua, da Terra em relação ao Sol, e como a Lua estabiliza as oscilações do nosso planeta. Tá? A Lua ela é um corpo que estabiliza as oscilações, o balanço, né, que a Terra tem ao girar em torno do Sol. Porque ela gira presa por uma força gravitacional, mas ela gira, ela tem uma vibração. E a Lua, a força gravitacional da Lua com a Terra, essa interação Lua, Sol, Terra e até os outros planetas ao redor, estabiliza a Terra para ela não balançar como poder. Mesmo assim, a cada 41 mil anos, o nosso clima ele muda um pouco em relação a isso aí, tá? Outra coisa importante aqui, ó, nós temos uma superfície na Terra, nós temos umas condições de vida na Terra que suportam diversas formas de vida. Então, a gente tem uma fauna, né, e até uma flora extremamente diversificada no planeta. Então, é um planeta que suporta diversas formas de vida, e essas formas de vida, elas colaboram para a manutenção do homem também aqui na Terra, tá certo? Outra coisa importante aqui, ó, o campo magnético,
desvia. A Terra tem um campo magnético que desvia tempestades solares. Então, a Terra é rodeada por um campo magnético que as tempestades solares não conseguem colocar toda a sua força sobre a Terra, porque nós temos esse campo de força invisível, a gente não vê esse campo de força invisível, né? Esse campo magnético, mas ele está lá e ele protege a Terra, tá? Outra coisa aqui, a distância certa do Sol, tá? A gente, como vocês viram ainda agora, ela varia de 147 milhões de quilômetros até 152 milhões de quilômetros. Essa variação aí, máxima e mínima, né? Essa distância máxima e mínima, é a distância certa. A Terra está numa zona habitável para a nossa forma de vida. Se ela estivesse mais perto ou mais longe, a gente teria problemas aqui na Terra, problema de ter água, problema de extremo calor, ou então de extremo frio, tá certo? Então, a Terra, ela está numa distância exata. Ela, se fosse diferente um pouquinho, ela teria problema, tá certo? Outra coisa, a gente está numa distância segura dos grandes planetas gasosos que estão mais para trás, mais distante da Terra. As órbitas desses planetas, se fossem mais próximas, a força exercida pela sua poderosa gravidade poderia provocar flutuações desastrosas entre a Terra e o Sol. Então, a distância desses planetas está exatamente onde deveria estar para a gente suportar a nossa vida. Outra coisa aqui, o Sol é uma estrela estável, duradoura, certo? Então, o Sol existe queimando ali o seu combustível nuclear, ele está ali queimando aquele combustível e já está há muito tempo e vai estar por muito mais tempo na frente, tá certo? Bilhões de anos. Então, o Sol é uma estrela estável, ela não nos trará problema. Outra coisa aqui, os ingredientes certos para alojar o núcleo, né? A nuvem de gás e poeira interestelar que deu origem à Terra, ela continha elementos radioativos suficientes para alimentar um núcleo agitado durante milhões e milhões de anos, permitindo criar um campo magnético que protege o planeta de perigos como as erupções solares. Então, tá aí, a gente tem mais essa proteção. A gente tem aqui, os planetas gigantes, como o Júpiter, por exemplo, ele nos protege contra asteroides que podem bater na Terra. Ele é tão grande que ele puxa esses asteroides para ele. Algum tempo atrás, um asteroide que vem em direção à Terra foi puxado por esse planeta e ele, quando bateu, ele provocou um distúrbio no planeta Júpiter maior do que a própria Terra. Imagina se ele batesse na Terra, né? Então, outra proteção. Mais um aqui, o nosso Sol, ele nos protege do lixo galáctico, né? O Sol envolve os seus planetas numa bolha. O Sol, ele protege a gente de partículas carregadas que repelem a radiação perigosa de materiais nocivos provenientes do espaço exterior, do espaço interestelar. Veja só, tudo isso aí, a Terra foi criada nesse ambiente. Mas aqui, o trajeto galáctico nos mantém livre de perigo. O sistema solar, ele se encontra numa posição extremamente confortável, né? Alinhado num porto seguro, num abrigo entre dois grandes braços da galáxia, né? Que ajuda a evitar regiões perigosas no interior da galáxia. Você vê que todo esse conjunto, né? O Sol e planetas, os planetas estão ligados ao Sol, o Sol está ligado ao núcleo da galáxia, e ele continua girando lá. O Sol, ele gira, ele dá uma volta a cada 250 milhões de anos, ele dá uma volta completa em torno do núcleo da Via Láctea, né? Então, isso aí, esse caminho que o sistema solar ele faz dentro da Via Láctea, da nossa galáxia,
ele é um caminho seguro. Outra coisa aqui, ó, uma localização distante de multidões de estrelas. A Terra ela não está perto de muitas outras estrelas, né? Isso reduz o risco de que a Terra possa sofrer qualquer abalo gravitacional dessas estrelas, erupções de raios, explosões de estrelas denominadas de supernovas. As supernovas não podem, as explosões delas estão tão longe que não conseguem nos abalar. Então, veja só como a vida na Terra ela é privilegiada. A gente está confortável demais aqui. Tudo isso para que o homem exista. Agora, eu não consigo imaginar tudo isso existindo por acaso. Tá? Eu não consigo. Tudo que eu aprendi na minha vida, coloca ações fortuitas, coloca o acaso como uma coisa que não é possível acontecer, né? Coisas como essas não são possíveis de acontecer. Então, até agora, o que você viu aqui? Que a nossa vida na Terra, ela é muito privilegiada. Por outro lado, se a gente perturbar qualquer uma dessas condições aí, se a gente conseguir perturbar, e a gente até consegue perturbar algumas, a vida na Terra pode estar ameaçada. Tá certo? A vida na Terra pode estar ameaçada. Veja só, eu vou mostrar aqui para vocês alguns fatos científicos que mostram, por exemplo, que a gente está destruindo o planeta e algumas dessas condições. Lembra que eu falei que a Terra é um lugar onde existem condições ideais para uma grande diversidade, né? Diversidade de vida, a gente tem recursos naturais extremamente em grande quantidade, né? Aliás, em grande quantidade. Então, a humanidade está usando esses recursos naturais de uma forma não sustentável, está usando os recursos naturais de uma forma que em algum momento ele vai fazer falta, né? E aí, alguns estudos, como esse aqui que eu estou mostrando, da Natural Scientific Report, a humanidade, como a gente conhece, pode ter poucos anos de vida, tá? Algumas décadas, porque caso não haja uma mudança drástica logo nos padrões de consumo e preservação do meio ambiente, a nossa vida está bastante ameaçada. A conclusão que está nessa pesquisa prevê um colapso total da nossa sociedade devido à combinação de fatores como a destruição de florestas, o crescimento populacional e o ritmo acelerado de consumo dos recursos naturais. Veja só, em alguns lugares do planeta já não existem mais florestas, tá? Em alguns lugares do planeta o homem conseguiu destruir as florestas. As florestas, elas fazem parte de uma estrutura para manter a vida na Terra. O crescimento... E aí você destrói as florestas ao mesmo tempo que a população cresce muito rapidamente, tá? E aí o consumo, o ritmo de consumo, né? Se acelera dos recursos naturais, se acelera bastante. Então, você está num ambiente em que você está destruindo uma coisa importante para o ambiente e, por outro lado, você está vendo um crescimento populacional muito grande, e isso, veja só, se eu estou destruindo as florestas e aumentando o número de pessoas, os recursos naturais extinguindo, tá certo? Ô, Mário, se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, viu? Tem algumas perguntas aqui, Mário Jorge, mas vamos deixar para o final, não é melhor? Tá bom. Viu? Acho que é melhor no final. Tem alguns irmãos aqui, telespectadores, que fizeram perguntas. Aí no final eu vou conversar contigo fazendo essas perguntas, tá bom? Tá bom. Ó, então tem dois caras que eu acompanho, dois físicos teóricos, o Gerardo Aquino e Mauro Bolonha, que saiu nessa revista aí, Nature Scientific Report, e ele diz que não vê uma alternativa que não envolva uma mudança drástica. Então,
a gente não tem uma alternativa nenhuma que não envolva uma mudança de atitude drástica, uma mudança de atitude dramática, e não pode demorar muito, isso tem que ser imediato, nos atuais padrões de consumo, para que a gente, não só a mudança de comportamento das pessoas, mas também nas políticas que dizem, né, que são para a proteção do meio ambiente, né? De acordo com esses caras aí, o principal motivador do colapso será a destruição das florestas. As florestas têm um papel extremamente importante na manutenção da vida na Terra, tá? E o que a gente vê é que elas não estão sendo bem tratadas, elas não estão sendo bem protegidas. Na verdade, o que a gente faz é literalmente tocar fogo, né? Arrancar, arrancar as árvores, destruir mesmo, porque essas árvores elas levam muitos anos para se recompor. Então não haveria tempo suficiente. A gente está entrando numa curva que daqui a pouco muitos recursos eles vão desaparecer, eles não vão ter como se recompor. A Terra não tem uma capacidade de recomposição como no ritmo que a gente está de destruição, tá certo? E a manutenção das florestas ela é fundamental, porque a ausência de florestas fará com que a vida na Terra não seja capaz de se sustentar. Isso é uma coisa importante, tá? Uma guerra nuclear. Por mais que a gente veja países dizendo que eles fazem as suas armas nucleares, eles fazem seus testes nucleares, mas vão manter a paz, para não vão agredir ninguém. Por mais que eles digam isso, a gente sabe que o mundo ele balança, né? Ele está num fiozinho, e qualquer coisa que algum país fizer que o outro não gostar, ele vai atacar, e isso é uma coisa que os dias... o relógio do apocalipse, como eles chamam, o relógio que marca, né, o momento de uma guerra nuclear, esse relógio do apocalipse cada vez mais se aproxima da meia-noite, né, que seria o momento de uma guerra nuclear, né? Então, até tem uma frase de Stephen Hawking que eu gosto muito. Ele disse: o fracasso humano que eu gostaria de corrigir é a agressão, certo? E a gente está falando de um cientista que não conhece a Deus, tá? Não conhecia a Deus. E aí a agressão, a gente se agride de tantas formas. A gente vai ver mais para adiante. As armas de destruição em massa atuais são capazes de acabar com a vida na Terra. São armas poderosíssimas. E se tiver um ataque, um contra-ataque, isso significa o fim da civilização. E talvez o fim da própria raça humana, segundo o estudioso Hawking, o Stephen Hawking, tá? Então, a gente já tem outra coisa que está fervilhando no mundo aí, e a gente não está prestando atenção, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui para mostrar. Olha, a gente não está prestando atenção no consumo dos recursos naturais. A gente consome água como se sempre fosse ter água. A gente consome papel como se ele não viesse das árvores, né? A gente consome tudo, até joga comida fora, como se nunca aquilo fosse acabar. A gente não presta atenção em como o mundo está perto de uma guerra nuclear, e a gente não presta atenção como a gente está sendo agredido por vírus
que muitos deles, eu tenho certeza, é uma posição minha, são criados em laboratório, tá? Eu também creio. Muitos deles, tá? Em 2001, Stephen Hawking disse no jornal Daily Telegraph que a raça humana enfrenta a perspectiva de ser exterminada por um vírus criado por ela mesma. Mesmo que alguém não tenha feito, eu vou dizer uma coisa para vocês, mesmo que alguém não tenha criado um vírus em laboratório, os hábitos humanos, tá? Os hábitos humanos de jogar lixo, onde não pode, de juntar certos lugares lixo, como, por exemplo, a dengue, né? O vírus da dengue, o vírus dessas doenças que a gente considera, é normal, tem época do vírus, é incrível como eu vejo, ó determinada época do ano, aparece essa gripe, determinada época do ano, é isso aqui. Eu fico impressionado como as pessoas, elas recebem esse tipo de coisa e aceitam. Aquilo ali é como se é normal acontecer isso, mas não é normal, tá? Não é. A longo prazo, segundo o Hawking ainda, ele fica preocupado com a biologia. Armas nucleares precisam de instalações muito grandes, tá? Para serem criadas. Então, mas a engenharia genética, ela precisa de um pequenozinho laboratório. Então, eu posso destruir a humanidade com um vírus. E a gente sabe que armas biológicas já foram usadas em muitos lugares. E a arma biológica, ela não precisa de muito dinheiro como armas atômicas, tá? Então, a gente pode ter uma guerra atômica? Pode. A gente pode ter um vírus para acabar com o mundo? Também pode. Mas é muito mais barato. Mais barato você criar um vírus para destruir o seu inimigo, guerra, do que uma própria bomba atômica, tá? Então, presta atenção no nosso comportamento. Você pode estar proliferando, você pode não criar um vírus, mas você pode proliferar um vírus. É só deixar as condições ideais na sua casa para que o vírus cresça, se desenvolva. Você está proliferando o vírus. Aquecimento global, tá? Então, mais uma vez, né, eu sou um fã do Stephen Hawking. Eu não posso, isso é desde pequeno, então eu não posso deixar de falar nele, né, porque eu cresci e Stephen Hawking foi um dos meus, vamos dizer assim, gurus da ciência, né? Então, o Stephen Hawking descreveu um cenário futurístico, apocalíptico, num documentário que ele fez aí, chamado A Última Hora, em 2007. Tá? Stephen Hawking, ele era limitado em movimentos, limitado para fazer algumas coisas, né? Mas o camarada pensava demais e agia demais. Ele agia mais do que muita gente que é perfeita, né? Que anda, que fala. Ele não falava, ele não andava, mas ele gritava mais alto que muita gente. E uma das consequências mais graves das nossas ações é o aquecimento global, tá certo? Causado pela emissão de crescentes níveis de dióxido de carbono resultante da queima de combustíveis fósseis. Então, quando você dirige seu carro, você está metendo CO2 lá na atmosfera, cara. Pois é. Se você tem o seu carro a diesel e está desregulado, você está jogando uma quantidade maciça de lixo, né? De gases na atmosfera. E o perigo é um aumento da temperatura, que aumenta a temperatura, se transforme em um processo sem controle. Se é que já não está, tá? Se é que já não está, segundo o Hawking. Aí a gente tem secas, devastação de florestas. Tem secas, devastação de florestas que estão reduzindo a quantidade de CO2 que é reciclada na atmosfera. Então, olha só, o que é que as florestas têm a ver, né, com o CO2? Veja só, o que acontece é o seguinte. As plantas, elas transformam o CO2 em oxigênio, elas transformam dióxido de carbono em oxigênio. Então, se eu não tiver floresta,
eu não vou conseguir reciclar o CO2 da atmosfera. Então vai faltar oxigênio, vai ter menos oxigênio na atmosfera. É simples, a conta é simples assim. Além disso, o derretimento das calotas polares, né, vai reduzir a quantidade de energia solar que é refletida de volta para o espaço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o Sol, a luz do Sol bate na Terra, ela aquece a Terra, né? Mas boa parte dessa energia ela é refletida para o espaço. Se você conseguisse ver a Terra de longe, você ia ver a Terra como a Lua, você vê a Lua, porque a Lua está refletindo, a luz que você vê da Lua é a luz que ela reflete do Sol. Então, se você conseguisse ver a Lua, a Terra de longe, você veria, se você estivesse em Marte, você veria a Terra como uma estrelazinha lá, um pontozinho brilhante, porque aquela luz que ela recebe do Sol, ela também ela reflete, tá? E o gelo, por ser branco, a cor branca, ela reflete a energia do Sol, a luz do Sol, tá certo? Então, se você derrete as camadas, as calotas polares, você fica com menos espaço para refletir a luz do Sol, para não aquecer a Terra mais do que deve, que é também uma das coisas que a Terra tem. A Terra ela tem condições de refletir boa parte da luz do Sol, tá? Para manter-se a temperatura da Terra estável, tá? A gente não sabe se o aquecimento global vai parar, mas o pior cenário possível, a gente não sabe, né? Porque a gente não sabe se o aquecimento global a gente vai conseguir deter. Cada dia que passa, o que a gente vê é situações em que o aquecimento aumente, não diminui. Mas o pior cenário possível é que a Terra se transforme num planeta Vênus, por exemplo, em que a temperatura da superfície é bastante alta e as chuvas são bastante ácidas. Então, a raça humana ela não consegue sobreviver nessas condições, tá certo? Ok? Ó, eu tenho aqui, ó, veja só, o ano passado, tá? Um recorde de degelo nos polos em julho de 2019, um recorde de degelo, ou seja, as calotas polares estão derretendo e um ano passado foi um recorde. O mês de julho de 2019 bateu todos os recordes de degelo nos polos, contribuindo para a elevação do nível dos oceanos. É lógico, você vê, gelo é água, né? Congelada. Se ela derrete na água, ela aumenta o volume da água, tranquilamente. E serve de alerta para bilhões de pessoas que moram em áreas litorâneas. Aí você diz assim, o mar, eu tinha uma casa na beira da praia e o mar avançou, né? O governo não fez nada, a prefeitura não fez, ela estava na orla do Janga lá, o mar avançando, destruindo a calçada lá, o calçadão que fizeram lá e sai no jornal, a prefeitura, bem, enfim. Mas ele não consegue imaginar que o mar aumentou ali por causa de condições ambientais que os próprios seres humanos criam, né? E fora isso, veja só a dinâmica da Terra. A Terra é um planeta dinâmico, tá certo? Então, certas coisas que acontecem, elas iriam acontecer mesmo. Há momentos na vida da Terra que ela vai esfriar mais, e há momentos na vida da Terra que ela vai aquecer mais. Normalmente essas coisas aconteceriam. Isso faz parte da dinâmica da Terra, tá? É a dinâmica geológica, a dinâmica do planeta. O que a gente faz é perturbar essa dinâmica. E aí ela sair de um controle e você não poder prever as consequências disso. Depois de 5... Aqui, ó, vê se o que ele diz aqui. Depois de 5 anos sucessivos, né, de recorde de temperaturas globais, o ano 2019 caminha para ser o segundo mais quente já registrado. Os meses de junho e julho de 2019 foram os mais quentes da história, que começou a ser contada em 1880. Então, esse tipo de coisa, a própria dinâmica da Terra,
já ia acontecer um aquecimento aqui, mais do que normal, mas a nossa interferência, né, no clima da Terra, porque a Terra, como eu disse para vocês, ela é dinâmica geologicamente, ela é dinâmica termodinamicamente, então ela tem uma termodinâmica muito grande, ela tem uma dinâmica geológica também, a Terra se move, a crosta terrestre se move, as placas tectônicas que formam lá os continentes, forma a litosfera, aquilo ali, aquilo se move normalmente. Eu estou tentando falar numa linguagem bem mais simples para que a gente consiga transmitir tudo o que quer dizer, mas se tiver dúvida com relação às palavras, eu estou procurando escolher as palavras, escolher bem para poder ser entendido, tá? Vamos continuar aqui. Ainda no aquecimento global, os autores estimam que o aquecimento global, o aquecimento do planeta, né, entre 4 e 6 graus seria fatal para a sobrevivência humana. Veja só, deixa eu explicar uma coisa para você. A Terra aumentou 1 grau a temperatura. 1 grau parece nada, né? Então, se você, uma pessoa, você está com 36 graus de temperatura, aí você tem lá uma doença qualquer e ela aumenta para 37. Praticamente você não vai sentir muita coisa, né? Mas imagine, você tem uma massa de quanto? Você tem uma massa de 80 quilos. Então, veja só, a quantidade de energia que é necessária para aumentar a sua temperatura com uma massa de 80 quilos é uma energia pequena, tá? Então, você está com 36, vai passar para 37. A energia que é necessária, a energia térmica que é necessária, a quantidade de calor, é isso. Que eu vou precisar para aumentar a sua temperatura em 1 grau com a massa de 80 quilos é uma. Agora, imagine, eu vou aumentar em 1 grau, qual será a quantidade de calor que eu vou precisar para aumentar 1 grau a massa de água do planeta Terra? Você dá para imaginar? É muita energia. Muita energia. Tá? Muita energia. Eu vou precisar de muita energia para isso. E aí, quando eu consigo energia para aumentar em 1 grau, já causa um problema muito grande. Imagine se aumentar de 4 a 6 graus, seria fatal para a humanidade, tá? Os oceanos quentes, eles mexem com correntes marítimas, eles mexem com os ventos, ele mexe com muita coisa e vai causar diversos problemas. Com grandes temperaturas, milhões de pessoas precisariam sair de casa devido à elevação do nível dos oceanos, que ia submergir as regiões costeiras. Todas as regiões costeiras podem sumir. A agricultura também seria seriamente afetada. E outra coisa, no futuro, a provável subida do nível dos oceanos aumentará o risco de ondas de tempestades e de erosão na costa, tá? Esta é uma das dramáticas consequências do aquecimento global. E você, na sua casa, no seu mundinho, você também é responsável por isso, tá? O aquecimento global, inclusive, pode levar a furacões, tá? Como aquele do Katrina, né? Observe essa imagem aí, ó. Olha como foi dramático, né? Esse momento. Como se forma. Aqui embaixo eu tenho como se forma um furacão, né? Como ele é visto de cima aí, ó. É uma energia extremamente alta, tá? E aqui, ó, tudo isso aqui não foi coisa inventada. Olha a fonte aqui, a ESA, né? Que é a Estação Espacial Europeia. Não é um órgão qualquer, tá? Está disponível aí, um site oficial deles. Olha o que ele disse aqui: na segunda metade do século passado,
Os incidentes relacionados com as ondas de tempestade tiraram a vida de milhares de pessoas na Europa. Em 1953, o número de vítimas no Mar do Norte foi 2.150 mortos. Quer dizer, morre gente pra caramba aqui em cima. As ondas de tempestade em Bangladesh, em 1970 e 91, causaram a morte de 300 mil pessoas e de 139 mil pessoas. Misericórdia. É muita gente morrendo. E sabe, no mundo que a gente está, muitas dessas coisas, quando passam no jornal e quando alguém ouve a notícia, porque a gente só quer saber notícia de futebol, a gente quer saber notícia hoje, né, de Covid, caiu ali um carro na ribanceira, fulano estrupou fulana, é só isso que se passa nos jornais. Eu fico passeando nos jornais da televisão aberta, eu fico extasiado como as pessoas estão passando as notícias bestas e deixando as notícias sérias para lá. Sabe por quê? Porque essas notícias, as pessoas não prestam atenção. A imprensa tem que vender. Então, fala mal do político, fala mal do presidente, fala mal do Congresso, fala mal do STF, fala mal dos candidatos a presidente dos Estados Unidos. Isso é o que gera mídia, isso é o que gera dinheiro, é o que paga, né? O patrocinador paga ali. É incrível como a gente se nivela por baixo e fica longe dessas coisas. Epidemias, assim como a guerra nuclear, apenas uma pandemia muito específica poderia acabar com a vida humana, tá? A peste negra e a gripe espanhola, por exemplo, mataram milhões de pessoas, tá? Mas não conseguiram extinguir a civilização. Agora, veja só, por mais que a nossa medicina esteja evoluída, né, e a gente possa pegar uma vacina aí, inclusive essas vacinas aí, a meia boca que estão criando aí, né, essas vacinas, essas supostas e milagrosas vacinas, eu desconfio muito dessas vacinas que têm caráter político, né? Porque eu nunca vi um vírus tão político na minha vida. Eu acho que no próximo pleito presidencial aí, vão colocar o coronavírus para ser presidente, porque ele é um vírus muito político e é capaz de ele ganhar. É capaz desse vírus ganhar. Presidente do Brasil, quem é? Coronavírus. E eu não duvido, não, viu? Porque é um vírus obediente, né? É um vírus político incrível, inacreditável. Bem, enfim. Aí, apesar da medicina ter evoluído muito, tá? Hoje em dia, as distâncias ficaram mais curtas. Você viaja para a Europa em algumas horas, tá? Você vai para os Estados Unidos, menos tempo ainda. Você sai de uma cidade para outra de carro, pega um navio, tá? Então, é muito fácil você se deslocar no planeta. E se imagine se a peste negra acontecesse hoje com voos internacionais, com um estádio cheio no jogo Flamengo e Corinthians. Imagine Bayern de Munique e Barcelona jogando. Imagina a peste negra ou a gripe espanhola nos dias de hoje. Olha, pode ter certeza que ia sobrar uns 2 ou 3 para contar a história, se sobrasse, tá? Porque, por mais que a medicina avance, esses vírus, eles são extremamente letais e se propagam muito rapidamente. Você vê o coronavírus, é um vírus que se propaga muito facilmente, né? Muito facilmente. Só basta a pessoa se aproximar, 1 metro de distância já pode transmitir para outra pessoa. E aí a gente tem grandes concentrações urbanas. Hoje você faz um show de funk ali, você vai para a praia, quando chega lá em Boa Viagem, tem mais gente do que areia. E é por aí. Então, mesmo a pandemia, mesmo com a pandemia matasse toda a humanidade, né, ainda deixaria alguns sobreviventes, talvez, as pessoas que ficassem imunes à doença. Mas mesmo assim,
Se sobrasse uns 2 ou 3 pessoas no mundo, eu teria muita dificuldade, né, para sobreviver, porque talvez a gente voltasse à idade da pedra. Bem, aí tem aqui, ó, condições políticas de colapso global, né? A gente pode ter, com o atual sistema, né, em que o mundo está, de política, né? A hipótese de haver um colapso político, econômico, mundial é muito grande, rapaz, é muito grande. Você vê aí, acontece uma coisa na China, a bolsa cai nos Estados Unidos, cai no Brasil, cai na Europa, falta emprego para todo mundo. Então, uma crise no sistema, um colapso no sistema global é muito fácil de acontecer hoje em dia. E aí a mortalidade, né? Pessoas sem emprego, sem moradia, sem condições de vida adequadas, seria extremamente difícil sobreviver, tá? Outra coisa que a gente não pode deixar escapar, eu não queria que a gente deixasse de jeito nenhum de falar disso aqui, que era o impacto de um asteroide com a Terra. É possível isso acontecer? É possível. Já aconteceu? Já. E quando aconteceu, boa parte, né, da vida na Terra se extinguiu. Isso aconteceu há mais de 60 milhões de anos atrás, mas ele foi bastante para extinguir diversas formas de vida, tá? Isso pode acontecer? Pode, não pode ser esquecido essa possibilidade, ela existe. Por mais que você monitore o espaço, né? Eu vejo aqui, eu tenho um link direto com a ESA, com a NASA, e aí eu acompanho o monitoramento, mas por mais que você monitore, pode vir de onde menos se espera, porque o espaço ele é muito grande e esses objetos eles viajam a velocidades extremamente altas, tá? 30 quilômetros por segundo. Então pode surgir a qualquer momento um que você não consiga ver e ele bater. Pode sim, pode acontecer. Não está descartada essa possibilidade, tá certo? E outra coisa que a gente não presta atenção, né, na frequência de vulcões, na forma como os vulcões estão distribuídos na Terra. Eu tenho aqui um mapa dos vulcões situados na Terra. Vê só, eu tenho aí, vulcões estão situados ao longo dos limites das placas tectônicas, tá? Como você vê aí, esse em vermelho aqui em forma de ferradura, né? Isso aqui é um chamado Círculo do Fogo. Né? Alguns vulcões estão no interior de placas tectônicas que você... Um vulcão desse entrar em erupção pode partir um continente no meio, arrancar uma parte do continente, tá? E principalmente esses que estão situados nas costas. Então, aqui, tem aqui, na América do Sul, aqui, eu tenho vulcões ao longo da América Central, na América do Norte, tá vendo aí? Perto da Oceania. E aí, tem vulcões na África. E aí, eu tenho aqui, onde os supervulcões existem, né? Vulcões no Chile, tá vendo aqui, Eu tenho vulcões no Chile, eu tenho vulcão na América do Sul, eu tenho vulcão nos Estados Unidos, eu tenho vulcões na América do Sul, América do Norte. Esses são todos os vulcões que existem hoje aqui que estão em erupção ou que podem vir em erupção a qualquer momento, tá? Vulcões antigos, vulcões mais novos, mas a qualquer momento esses vulcões aí, podem entrar em erupção e assim, destruir muita coisa, tá? Então, países com vulcões aí, o Chile, a Indonésia, Estados Unidos, Japão, Itália, Islândia, Rússia. Imagine isso aí. Então, aí, eu tenho aí o mapa dos vulcões ativos. Esses vermelhinhos são os vulcões ativos. 35 vulcões ativos atualmente no mundo. Tá aí a fonte, quem quiser olhar lá, tá certo? E aí, ó o anel de fogo.
É o Anel de Fogo, onde existem vulcões, a concentração de vulcões no mundo. Essas coisas o grande público não conhece, não sabe o que está acontecendo, não olha o que está embaixo dos seus olhos, tá? Então, ó, terremotos, ó, veja só, eu tenho aqui um gráfico, esse gráfico aí, ó, como você pode olhar aí, no século XX ocorreram 93 terremotos. No século XX, né? Século passado, de 1901 até 2000, eu tive 93 terremotos. E eu tô no século XXI, em 100 anos eu tive 93 terremotos, né? E aí eu estou no século XXI, tem quantos anos? Esse gráfico aqui do ano passado, tá? Em 19 anos eu já tive 29 terremotos. Você vê que a frequência de terremotos aumentou. Isso é um gráfico muito importante, tá? Eu tenho aqui, ó, a morte também, ó. Veja só, morte causada, né, por terremotos. No século XX, ele chegou a 3 milhões de pessoas. 3 milhões? Falar? Quer falar, Mário? Mário Jorge, uma pergunta, na verdade, foi tema da primeira live, há 15 dias atrás. Nós tivemos aqui, em torno da região Nordeste, mais precisamente próximo da Bahia, tivemos vários terremotos. E, segundo um site que eu estava fazendo a pesquisa, ele fosse de magnitude 6,4, poderia provocar um tsunami que viajaria a 500 km por hora e que atinge, em menos de uma hora, ou aproximadamente uma hora, ele atingiria toda a costa do Nordeste até 100 quilômetros para dentro, né? Então, não haveria muito tempo para que a população pudesse se distanciar da costa 100 quilômetros e para um lugar mais elevado. Certo. Veja só, um vulcão, para provocar um tsunami, ele tem que ocorrer no fundo do mar, tá? Certo. Então, se eu tenho o que é um vulcão? O que é um terremoto? O terremoto é quando uma placa tectônica, vamos falar bem simplesmente, tá? O planeta é formado por placas. Ele não é uma massa, ele não é maciço, feito uma bola de gude, tá? Ele é formado por partes, assim, tá? E essas partes, elas não estão coladas, elas estão próximas uma da outra. Então, em algum momento, a acomodação ou o movimento dessas placas, elas provocam, só basta um pequeno resvalar uma na outra, pode provocar um terremoto terrível. Então, se isso acontece no fundo do mar, a energia que é gerada pelo choque das placas tectônicas, ela sobe pela água, e a energia ela vai se transportar e fazer ondas, né, enormes, e ela pode realmente provocar tsunamis. Se isso acontecer lá no fundo do mar, próximo a gente aqui, a gente não está na beira de uma placa tectônica, né? O Brasil ele está no meio de uma placa tectônica. Os movimentos dos solos que a gente percebe, né? Os terremotos que a gente tem são mais acomodação do solo, coisas que não vão passar de 2, 3, no máximo 4 graus na escala Richter. Não são coisas... A gente aqui, como eu disse até, o brasileiro é muito privilegiado também, né? Porque a gente não tem a onda de frio. A gente está tendo a onda de calor agora no sul, mas nem se compara às ondas de calor que acontecem em outros países do mundo. Então, a gente está no meio de uma placa tectônica
Para que a gente sofresse aqui um tsunami, uma coisa muito grandiosa tinha que acontecer na beira da placa tectônica, uma coisa muito grandiosa. Em torno, é assim que são as coisas, tá? A gente vê aqui, ó, que no século passado, entre 1901 e 2000, morreram 3 milhões de pessoas por causa de terremotos. No século 21, em 20 anos, já morreram mais da metade desses 3 milhões, 1 milhão e 700 pessoas. O que eu quero mostrar para vocês é que a frequência dos terremotos, além de estar aumentando, a energia deles também está aumentando, tá? Isso faz parte da dinâmica da Terra, faz parte da dinâmica da Terra. O homem pode piorar isso aí? Pode. O homem pode piorar com testes nucleares, né? Geralmente alguns testes são feitos no oceano, ou então em terra mesmo, pode abalar as placas tectônicas, pode sim, tá? Tem que ser, o cara tem que colocar uma bomba atômica numa posição tal que realmente isso aconteça, mas o homem pode provocar, pode mexer com a dinâmica da Terra, sim, tá certo? Ó, fora tudo isso, né? E a gente vai entrar agora em fatos bíblicos, né? Fora isso, a gente tem no mundo hoje políticos extremamente incompetentes, né? Porque esses problemas todos que a gente falou aí, né? A gente precisaria que os governos eles se unissem, né? Um esforço coordenado entre os governos para solucionar muitos desses problemas aí, o aquecimento global, a fome, as desigualdades. Só que os políticos eles estão mais preocupados em ganhar dinheiro, né? Em poder do que qualquer outra coisa, né? Os americanos não querem saber de diminuir sua produção industrial, porque senão vai perder a sua corrida lá com os chineses ou com outros países. Então, eles não querem mexer com a emissão de gases por causa de política, por causa de dinheiro, por causa de... Eles não vão se entender nunca, tá? Então, enfim, esse é o mundo que a gente vive, tá? É o mundo que a gente não vamos contar com esses políticos nunca. Nunca conte com eles. Aí a gente entra, né, nos fatos bíblicos. Mário, tem alguma pergunta que você queira fazer mais aí? Tem algumas perguntas de pessoas que estão participando, né? Mas você prefere deixar para o final? Você que sabe. Vamos lá, vamos mexer aqui. Diga. Deixa eu ver aqui. O Jurandir fez um comentário dizendo que o homem desobedecendo a ordem de Deus era para ele administrar, cuidar. Deus deu este domínio ao homem em Gênesis, e por isso que essas coisas acontecem, né? Ele fala também que chegará o tempo na nova terra, novo céu, e aí estará perfeito, sem o mal no coração do homem. E agora, o Eduardo Fortunato, ele fez algumas perguntas interessantes sobre o que você já falou. Ele perguntou se havendo bilhões de galáxias nessa imensidão toda, né, que você nos apresentou hoje, haveria possibilidade de vidas em outras galáxias ou em outros planetas? Essa foi uma das perguntas. Essa é uma pergunta que a gente faz há milhões de anos. Mas, enfim, veja só. Pelo que a gente já viu, né, seres humanos, né, eu sou uma pessoa que tem uma mente aberta, muito mais aberta até do que eu gostaria. Mas, enfim, eu acredito que haja vidas em outros planetas. Minha opinião.
Mas cientificamente, a gente não achou até agora nenhum planeta que sustente vida como a nossa, tá? Então, como a nossa, não. Mas existem planetas em zonas habitáveis que foram descobertos até fora da nossa galáxia, né? Exoplanetas, fora do sistema solar, que foram vistos, né, que foram observados por telescópios bem poderosos e que estão numa zona habitável. O que é uma zona habitável? É uma zona em que eles não estão nem muito, como a gente está aqui. A gente nem está muito longe do Sol, nem está muito perto. A gente está numa zona habitável, tá? Então, existem outros planetas que estão, em relação ao Sol deles, não é o nosso Sol, outro Sol, em relação ao Sol deles, eles estão numa distância habitável e poderia abrigar vida. Para abrigar vidas como a nossa, um planeta teria que ter água e outros elementos, enfim, teria que ter. Esses planetas têm algumas substâncias parecidas com a que tem aqui, alguns elementos parecidos com o que a gente tem, em proporções diferentes, tá? Tem água em proporção diferente também, a tal ponto que, se a gente, pelo que a gente observa, se a gente descesse lá, podia até viver lá, dependendo de outras coisas que a gente ainda não sabe. Então, o ser humano tem especulado sobre isso, né, há muito tempo. Existem diversas teorias, diversos estudos em cima disso. A gente está procurando vida em outros planetas incessantemente. A gente procura vida em Marte. Marte foi um lugar que provavelmente teve vida, pelo que a gente já viu. Que a gente tem lá robôs andando em Marte, a gente tem satélites artificiais vigiando Marte. A gente tem missões se programando para ir para Marte. E a gente recentemente descobriu que em Vênus, em uma certa altura da superfície de Vênus, lá na atmosfera, tem um vestígio, né, de uma forma de vida que as pessoas estão também especulando e procurando sobre isso aí. Entendi. Nada até agora não é certo, não. O Eduardo também, ele fez mais duas perguntas. Ele disse que pesquisas apontam mudança na posição dos continentes devido ao aumento de terremotos. Você está sabendo? Estou sabendo. Isso é verdade? É verdade. É verdade. Vê só, no começo da Terra, não existiam 5 continentes, tá? Existia um só, uma porção de terra. Certo. E aí, com o passar dos milhões de anos, elas se soltaram e hoje a gente tem aí os continentes. Se você juntasse tudinho, você vê que tudo se encaixa ali. E não só, como eu disse para vocês, né? A Terra é dinâmica, ela se move, a Terra é formada por placas que estão em movimento, elas estão soltas, boiando lá em cima do núcleo, tá? Enfim, uma linguagem bem simples é isso. E, assim, não só os terremotos, mas a própria dinâmica da Terra, elas aproximam, elas afastam os continentes, isso é verdade. Mário Jorge, o Jurandir Coelho, ele faz uma pergunta. Ele diz assim: eu creio que por mais que alguns tentem instituir mecanismos, firmar acordos, orientar e instruir a população, tudo se fará inútil. O cumprimento das escrituras acontece diariamente até a consumação dos séculos. O irmão físico, como crê? Ele pergunta como você crê. Eu creio igual a ele.
Veja só, realmente as profecias, elas não são o que faz isso acontecer, tá? As profecias, elas são visões de fatos que irão acontecer. O ser humano, ele é teimoso, tá? Por sua própria natureza. E você vê que você diz a alguém para não fazer uma coisa, essa pessoa vai lá e faz. Você diz, Deus, eu me arrependi desse pecado, e no outro dia está fazendo de novo. Quantos de nós não somos assim? Deus, eu não vou fazer mais isso, não. No outro dia está fazendo. No outro dia, às vezes não, até um minuto depois. Você se arrepende, me perdoa, Senhor, e está fazendo. O ser humano é assim. Então, por mais que hajam políticas, por mais que a gente oriente as pessoas realmente a controlar o ambiente, preservar o clima, não provocar aquecimento global, e esse monte de coisa que a gente falou, as pessoas vão fazer. Vão fazer. E assim, a própria Terra, ela está respondendo ao que a gente está fazendo com ela. É verdade. Veja aqui os fatos bíblicos, que aí o pessoal vai cair para trás. Vai cair para trás agora. Se segure, quem tiver em pé, sente. Vamos lá. Vê só isso aqui, ó. Primeira coisa para a gente saber, a Bíblia não é um livro qualquer, não, tá? A Bíblia não é um livro qualquer. Foi escrita por 40 autores diferentes. Ela foi escrita em lugares diferentes, em épocas diferentes, aqui, ó, entre 1500 antes de Cristo, né, até 450 depois. Bem, aqui é depois de Cristo. Não, aqui é antes mesmo. Então, e entre 45 depois de Cristo e 90 depois de Cristo. Então, o livro do Novo Testamento. Então, são livros que foram escritos em épocas diferentes, em situações geográficas diferentes, totalizando um período de quase 1.600 anos. Às vezes a pessoa diz que a Bíblia foi escrita ali em 10 anos, né? Alguém foi lá e reescreveu a Bíblia. Não foi, não. A Bíblia foi escrita em quase 1.600 anos. Em lugares diferentes, por pessoas absolutamente diferentes. Tá? Ela conta a história, uma história verdadeira, sem esconder os erros que as pessoas cometeram lá. Se você ler a Bíblia, fulano mentiu, fulano traiu, fulano não sei o quê. Aí tem Davi. O que é que Davi fez? Davi era um homem que foi escolhido por Deus. Segundo o coração de Deus. Davi foi escolhido desde jovem para ser rei. E Davi vai e faz o quê? Ele adultera. Ele comete um assassinato. Verdade. Veja só. E logo depois ele se arrepende. E o arrependimento dele foi tão verdadeiro, tão honesto, que ele ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Verdade. Tá? E outra coisa, Jesus Cristo veio dessa raiz de Davi. Jesus Cristo é descendente de Davi. Tá? Então, a Bíblia, ela conta uma história verdadeira sem esconder erro. Ela não é politicamente correta. A Bíblia não fala o que as pessoas querem ouvir, não. Como outros livros aí que eu não vou citar aqui para não entrar nessa onda aí, né, de ser processado. Eu não quero ser processado. Mas ela não diz o que você quer ouvir, não. Ela traz uma mensagem escondida que os olhos, somente os olhos não acham.
é preciso ler com algo mais que os olhos. É preciso ler com o coração, com a mente aberta. Tá? Ela está repleta de sinais, de histórias individuais e coletivas. Ela está cheia de sinais do que está por vir. São histórias que podem ser a história de cada um de nós. Entendeu? Verdade. A Bíblia, ela está repleta de sinais de um tempo que vai ser conhecido como a volta de Jesus. Eu tenho diversos sinais acontecendo. Ele dizia, Jesus disse lá em Lucas 12, 54 até 56, Jesus, né, falando lá, ele diz assim: quando vocês veem uma nuvem se levantando lá no céu, no ocidente, vocês logo dizem, vai chover, e chove. E quando você diz que um vento do sul está acontecendo, vocês dizem, vai fazer calor, e faz calor. E ele chama as pessoas de hipócritas. Veja só, a autoridade de Cristo é tal que ele diz, vocês são hipócritas. Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Lembra que eu falei no começo? A gente não está vendo o que está debaixo dos nossos olhos. A gente prefere não ler um livro para ver uma porcaria de um filme. Ou prefere não ver um documentário a ver um programa de auditório. O povo está perecendo literalmente por falta de conhecimento. De conhecimento. Entendeu? Entendi. Olha isso aqui. Ó. O mundo cria ao nosso redor o quê? Uma estrutura funcional tão intensa, tá? O mundo está cheio de atrativos tão intensos que nós acabamos por ignorar aquilo que realmente é importante em prol de uma busca por uma satisfação pessoal ou um crescimento financeiro. O mundo literalmente nos cega, aquela cegueira de José Saramago, a cegueira branca, que ele fala no livro dele. O mundo cauteriza nossos sentidos. O mundo distrai nossos pensamentos. O mundo apresenta situações que são aparentemente boas. Ele entorpece nossa vontade. Ele nos aprisiona num caminho em que nos sentimos seguros. Tá? Literalmente nos carrega e nos faz nos sentir livres quando, na verdade, estamos presos numa cadeia de portas abertas e que se fechará num determinado momento sem aviso prévio e nunca mais se abrirá. Aí, pense bem numa coisa. O nascimento de Jesus foi predito há séculos antes dele nascer. Tá? Vê aí, ó. Miqueias, o profeta Miqueias, disse que Jesus nasceria na cidade de Belém, atual Cisjordânia. Está escrito em Miqueias 5:2. Esse fato realmente se consumou lá em Mateus, capítulo 2, versículo 1. Você vai ler isso. Jesus nasceu em Belém. Miqueias falou isso séculos antes. O profeta Jeremias avisou que Jesus Cristo seria descendente de Davi. E aconteceu isso mesmo, e você pode ver isso lá em Mateus capítulo 1, versículo 1. O profeta Daniel informou aos hebreus daquela época sobre quanto tempo levaria para Jesus vir a esse mundo e começar seu ministério. E assim aconteceu, está lá em Daniel 9, 25. O profeta Zacarias trouxe a imagem da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que está escrito lá em João 12, de 12 a 16, dando detalhes, viu? De que ele viria montado num jumentinho, está lá em Zacarias 9:9.
Esse profeta também adiantou para os judeus que na sua época, em que Jesus seria traído por 30 moedas, veja o detalhe, isso está lá em Zacarias 11:13. E finalmente, Isaías foi o profeta que mais falou sobre a vinda de Jesus. Ele anunciou os milagres que Jesus faria durante sua missão em forma de homem. Ele acrescentou detalhes, está lá em Isaías 35, de 4 a 6. Ele colocou detalhes, por exemplo, como que ele seria o ministério dele seria sofrido e bem doloroso. O caminho dele até a cruz, está em Isaías 53, de 5 a 7. E que seu reinado se estenderia até mesmo para os não-judeus. E o que na época era um absurdo. Tá? Está escrito em Isaías 11:10. Agora, pense outra vez comigo. Do mesmo modo que os profetas falaram que Jesus iria nascer, tá certo? Do mesmo modo, também a gente hoje tem sinais, tem predições sobre a sua volta. Verdade. Veja só, profetas falaram sobre o nascimento de Jesus. Tá? E aconteceu tudinho. E eu tenho relatos aqui sobre a volta de Jesus. Olha, veja só. Eu sou um cara que mexo com ciência há muito tempo, tá? Praticamente 50 e poucos anos, eu tenho 58, com 10 anos de idade, 11 anos, eu já estudava ciência. Certo? Então, se um fenômeno deu certo uma primeira vez, eu vou experimentar uma segunda vez. Tá? Se os profetas falaram sobre o nascimento de Jesus e tudo aconteceu exatamente como eles disseram, aí eu tenho diversos relatos bíblicos do Novo Testamento e do Antigo Testamento que falam sobre a segunda vinda de Jesus. Como eu não vou acreditar sem prestar atenção, pelo menos? Verdade. Então, como diz lá em Apocalipse, quem tem olhos veja, quem tem ouvidos ouça, porque se você não tiver olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, você vai ficar no meio do caminho. Misericórdia, é verdade. E eu tenho aqui, ó, diversos versículos bíblicos que falam sobre a volta de Jesus. Eu tenho 1 Tessalonicenses, eu tenho Hebreus, tá? Eu tenho Lucas, eu tenho Mateus, eu tenho João, eu tenho Atos dos Apóstolos, eu tenho Marcos, eu tenho Tito, eu tenho Coríntios e tenho Apocalipse. Tudo falando sobre a segunda volta de Jesus. Eu não vou acreditar, cara. Pelo menos eu não vou prestar atenção. Eu seria ilógico. Eu não teria nunca estudado ciência se eu não tivesse prestando atenção nisso aqui. E com 48 anos de idade, Jesus me capturou, totalmente cego, e começou a me mostrar essas coisas. E eu quero ser o seu arauto. Amém. E aqui, ó, os sinais do nosso tempo. Perigo dos últimos dias, ó. Ó o que Jesus disse aqui, ó. Foi Paulo falando. Ó, 2 Timóteo 2, tá? Paulo dizendo: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Ah, mas as pessoas sempre foram egoístas, Mário. As pessoas sempre foram egoístas. Hoje, se você prestar atenção, é porque você não viveu para trás. Então, quem estuda história, sociologia, sabe
que tudo que está escrito aqui vem avançando em intensidade ao longo dos anos, dos séculos. Os homens serão egoístas mais do que já foram, serão avarentos mais do que já foram, serão presunçosos mais do que já foram, serão arrogantes muito mais, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. O que é que a gente vê mais hoje em dia, não é isso? Irreconciliáveis, caluniadores. Hoje a gente tem uma gama de caluniadores enorme. Pessoas com domínio próprio, sentiu vontade, vai lá e faz. Dentro de um ônibus, assédio com mulheres, o cara não consegue se controlar e agarra uma mulher dentro do ônibus, estupra uma mulher. Pessoas cruéis, inimigas do bem, traidores, precipitados, soberbos, muito mais do que eram, mais amantes dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, o cara parece bonzinho, mas ele nega o poder da piedade. Inclusive, ele manda se afastar dessas pessoas. E no final ele fala aqui que serão reprovados pela fé, não irão longe, tá? E eu tenho mais aqui, ó, tem mais versículos falando sobre a volta de Jesus. Eu coloquei aqui alguns, como haverá sinais, né, na lua e nas estrelas, na terra as nações estarão em angústia, perplexidade. Esse estado de coisas, ele está se instalando. Nós estamos no princípio das dores. Tá? E mais para frente os homens vão desmaiar de terror. Tá? Eu tenho um outro aqui que as pessoas tentam adivinhar quando é que vai ser. Mas está claro lá, quanto ao dia e a hora, está em Mateus 24, 36, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o próprio Filho, senão o Pai, senão Deus sabe quando é que será a volta de Cristo. Não adianta fazer conta, não adianta ficar pegando um calendário e ficar fazendo conta, porque Deus, ele não está sujeito ao tempo. Verdade. Deus não está sujeito. A trama do tempo, somente nós estamos nessa dimensão. Eu tenho aqui até em Sofonias, tem dizendo sobre a segunda volta de Cristo. Tá? Mas o grande, eu vou deixar aqui para o final, o grande, o maior de todos os sinais da volta de Cristo é a iniquidade, que se multiplica todos os dias. Falta de amor ao próximo, falsos testemunhos, assassinatos com requintes de crueldade. Pessoas que assistem sofrimento sem sentir nada, filmando e rindo. Pessoas que espalham mentiras, fake news, para poder destruir a vida de outras pessoas. Pessoas com arrogância enorme. A gente vê isso no trânsito, a gente vê isso nas escolas, a gente vê isso no trabalho. A ganância é enorme, a falta de valor à vida, as imoralidades sexuais, a pedofilia, roubos, corrupção. Em tempos de pandemia, políticos roubando. Abandono dos filhos, abandonos de pais. O número de divórcios cada vez maior, traições, adultério, fuga para as drogas, alcoolismo, assassinato de pais pelos próprios filhos e de filhos por seus pais e irmãos por seus irmãos, estupros, assédios, suicídios, guerras, iminência de guerras, fomes, pestes, epidemias, pandemias, desigualdade de todo tipo, falta de respeito, banalidade da violência, tráfico de drogas. Esse é o cenário
um cenário de um princípio de dores. Todo esse cenário aqui, ele tende à desordem, ele tende a uma entropia cada vez maior, ele tende a piorar. Os níveis de maldade estão aumentando cada vez mais, tá? E aí, eu deixo aberto aí. Olha aqui, ó. O mundo como ele está, AIDS, ebola, o SARS, pneumonia infectada por coronavírus. A gente vê incêndios florestais em todos os lugares, na Austrália, Estados Unidos, no Brasil. E esses incêndios estão mais frequentes e cada vez duram mais tempo. Então tá aí, ó, enchentes em todos os lugares, invasão de gafanhotos, de todo tipo de praga, frequência dos desastres estão cada vez maiores. Nos últimos anos, os desastres estão ficando cada vez piores, os terremotos, os incêndios, as pragas, as fomes. Então aí, Mário, você com a palavra. Amém. Eu louvo a Deus pela vida do Mário Jorge, meu primo, cristão, teólogo e físico. Eu aprendi bastante, foi muito bom o estudo, glória a Deus por isso. E eu creio que você que está nos assistindo aqui pela live, e você que vai ouvir ou ver essa live posteriormente, porque nós vamos deixar gravado no Face, eu vou colocar no YouTube, em todas as plataformas que nós pudermos, né? Eu vou postar esse vídeo. Eu creio que você vai ser tremendamente abençoado. Compartilhe, divulgue, porque são informações importantíssimas. É um alerta para nós, certo? Como o próprio Mário Jorge falou, que como é que as pessoas não estão vendo isso, enxergando, porque infelizmente as mídias, né? A mídia convencional, a TV aberta, ela não mostra para isso. Ela não mostra essas coisas. Ela só mostra aquilo que ela quer. E se você não for uma pessoa que pesquise, que estude, que leia, que procure, você vai ficar alienado. Você vai ficar alienado e vai ser uma pessoa sem conhecimento, sem instrução. Imagina um pastor que não sabe dessas coisas. Imagina um líder que não sabe dessas coisas, um cristão que não sabe dessas coisas. Como é que ele vai argumentar com alguém? Como é que ele vai ministrar para a pessoa? Como é que ele vai? Não tem como, ele não vai ter argumento. Então, muito boa, eu glorifico o Senhor, agradeço o professor Mário Jorge, meu primo. Eu creio, Mário Jorge, que não vai ser a última, foi a primeira. Mas creio que nós faremos outras lives, viu? Outras lives, porque esse assunto é muito extenso. Teve outras perguntas aqui que não deu para fazer hoje. Quer fazer alguma? Deixa eu ver aqui. O Eduardo falou que o relógio da volta, acredito que foi ligado quando Jerusalém foi declarada como capital de Israel. Sim, é uma das profecias. Isso, né? Mesmo. Essa é uma das profecias. Como o Mário Jorge falou, a profecia, ela não vai fazer com que o sinal aconteça. A profecia é uma revelação que Deus deu aos profetas, ao próprio Senhor Jesus, anos atrás, daquilo que vai acontecer nos últimos dias, que nós estamos começando a viver. Como disse o professor Mário Jorge, eu creio também como ele, que nós vivemos o princípio das dores. Aqui o Vitor Menezes, lá de Mato Grosso, está dizendo que os homens estão sendo conduzidos pela sua vil ganância. É verdade, foi o que Mário Jorge acabou de falar.
A Ione falou que não acredita em ET. A Ione falou. Eu, particularmente, também não acredito, viu, Ione? Mas... Bem, vamos ver o que o físico vai dizer. Vão ficar decepcionados quando isso acontecer, viu? Infelizmente. Vocês vão ficar decepcionados. Eu acredito, Mário Jorge, o seguinte, que os ETs que, né, aparentemente têm surgido, aquelas aparições e etc., sejam não demônios. Não estou falando daquilo, não. Hã? Eu não estou falando daquilo. Eu tenho um livro para lhe dar. Eu estou com um livro aqui para lhe presentear. Que bênção. Obrigado. Então, esses aparecimentos, entendeu? Eu acredito que sejam demônios. Demônios que eles já estão até fazendo um pano de fundo para o arrebatamento, entendeu? Eles aparecem com esses OVNIs, essas coisas, para quando a igreja for arrebatada, dizer que eles foram abduzidos, que nós, ou aqueles que forem arrebatados, foram abduzidos, entendeu? É o que eu creio, né? É o que eu creio. Mas... mas você é o... Olha, se alguém encontrar um micróbio lá em Marte, tá? Ou na atmosfera de Vênus, isso vai ser um ET, é uma forma de vida. É uma forma de vida, é verdade. Certo? Isso é verdade. Se alguém encontrar em um planeta, numa zona habitável, em outro sistema solar, vai ser... E lá tiver alguém, a forma de vida pode ser diferente da nossa, mas será uma forma de vida. Porque quando a gente fala em forma de vida, a gente sempre fica pensando em marcianos com anteninha, né? Isso. Ou então humanoides, mas a nossa forma humana aqui, eu acredito, aí sim, que só nós temos, porque nós não só somos a imagem e semelhança de Deus, mas também nós estamos vivendo num planeta em que essa é a forma de locomoção, o sistema todo é baseado nesse tipo de situação que a gente tem. Então, entendo. É um estudo mais profundo, tá? É um estudo mais profundo isso aí. Teremos oportunidade para isso. Teremos oportunidade. Amém? Amém. Então, amados, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam durante todo esse período. Já estamos aqui próximo às 2 horas de live, 1h e 55 minutos. Nós vamos deixar, como eu falei, esse vídeo no Facebook, no YouTube, né? Eu vou estar compartilhando e você pode rever, você pode compartilhar, indicar para outras pessoas. E como eu disse desde a primeira live, nós estamos abertos e disponíveis. Se você quiser que a gente leve essa palavra, essa mensagem até a sua igreja, basta você entrar em contato conosco, certo? E que nós vamos agendar, nós estaremos lá com o maior amor, o maior carinho, fazendo o melhor para a glória do Senhor. É isso que nós queremos aqui. Não é a glória do Mário, Cândido Mário, não é a glória do Mário Jorge, a glória do Senhor. E tudo isso aqui é para nos conscientizar e nos alertar de que está cada vez mais próximo a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, Mário Jorge, obrigado, viu? Nós vamos marcar outras, com certeza, não tenha dúvida. Vou combinar com você. Semana que vem, eu convidei a Bela Silva, né? Acredito que muitos conhecem a Bela Silva. Ela evangeliza através de músicas, né, de louvores, que é o dom dela, nos metrôs, entendeu? Então, se você pegar um metrô para Jaboatão, etc., provavelmente você vai se encontrar com ela e vai ouvi-la, né? Ela ministrando, orando com as pessoas
e sempre é bênção. E ela estará aqui conosco semana que vem. Eu vou estar falando sobre o tema, continuando a volta de Jesus. Ela vai estar conosco. E com certeza eu vou marcar uma outra data com o Mário Jorge, também vou divulgar. Nós não vamos parar. Não podemos parar. Amém? Então, Amém. eu vou pedir para o Mário Jorge fazer uma oração para a gente encerrar a nossa live. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Amém. te agradecemos, Senhor, por esse momento tão maravilhoso em que tu nos permitiste, Senhor, estar divulgando, Senhor, a tua palavra. Amém. Que tu possa, Senhor, estar conosco, nos guardando o nosso coração das coisas desse mundo. Te pedimos, Pai, Sim. não nos deixa cair em tentação. Abre nossos olhos, Senhor. Abre nossos ouvidos, Senhor. Abre nossos ouvidos. Amém. Para que a gente ouça os sinais, veja os sinais desse mundo, Sim, Pai. meu Pai. E que nós sejamos, Senhor, teus arautos, que nós sejamos, Senhor, Amém. teus enviados, para que possamos te fazer conhecido, Senhor. Que nós Amém. diminuamos e que tu cresça, Senhor. Que todas as Aleluia. palavras dos nossos lábios e todo meditado do nosso coração sejam agradáveis a ti na tua presença, Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Aleluia. Obrigado, Mário Jorge. Obrigado você que está conosco. Até a próxima live. A próxima live será na quarta-feira. Vou estar divulgando a arte. E eu creio que daqui a 15 dias eu volto com o Mário Jorge. Vou conversar com ele, mas eu creio que a gente daqui a 15 dias volta. Amém, Mário Jorge? Amém. Amém. Então, graça e paz, boa noite. Até a próxima quarta-feira, às 20 horas. Fiquem na paz. Amém. Tchau.